Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da Carta Apostólica dos Documentos Pontifícios 45 do Papa Francisco, Patris Corde. Esse documento é por ocasião do 150º aniversário da declaração de São José como padroeiro da Igreja. Com o coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como filho de José. Lucas 4:22, João 6:42, também cifras em Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Os 2 evangelistas que puseram em relevo a sua figura, Mateus e Lucas, narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender o gênero de pai que era a missão que a providência lhe confiou. Sabemos que era um humilde carpinteiro, desposado com Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na sua lei. E através de 4 sonhos, depois de uma viagem longa, cansativa, de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer no estábulo, por não haver um lugar para eles no outro sítio. Foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos, que representavam, respectivamente, o povo de Israel e os povos pagãos. José teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo. Tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma pessoa ou a uma coisa significava conferir um título de pertença, como fez Adão na narração do Gênesis. No templo, 40 dias depois do nascimento de José, juntamente com a mãe, ofereceu o menino ao Senhor e ouviu surpreendido a profecia de Simeão fez a respeito de Jesus e sua mãe. Para defender Jesus de Herodes, residiu como forasteiro no Egito. Regressado à pátria, viveu no interior da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia, da qual se dizia: não surge profeta, nem se pode sair alguém de bom. Longe de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, onde se erguia o templo. Foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus. Na época ele tinha 12 anos, e José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo 3 dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei. Depois de Maria, Mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu esposo. Os meus antecessores aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação. O Beato Pio IX declarou padroeiro da Igreja Católica. O Venerável Pio XII apresentou-o como padroeiro dos operários e São João Paulo II como o guardião do Redentor. O povo invoca-o como padroeiro da boa morte. Podemos ver lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1014. Assim, ao completarem-se 150 anos da declaração como padroeiro universal da Igreja Católica, feita pelo Beato Pio IX, a 8 de dezembro de 1870, gostaria de deixar como diz Jesus: a boca fala daquilo que o coração transborda, para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Este desejo foi crescendo ao longo desses meses de pandemia, em que pudemos experimentar, no meio da crise que nos afeta.
que as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nos palcos do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos, outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Quantas pessoas diariamente exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós, avós, professores mostram às nossas crianças com pequenos gestos do dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se sacrificam e intercedem pelo bem de todos. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida, um intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles, dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão. São José foi um amado pai. A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. São Paulo VI faz notar que sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação. Por este seu papel na história de salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão, como prova o fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo, de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais, se terem inspirado na sua espiritualidade e adotado o seu nome, e de há séculos se realizem em honra várias representações sacras. Muitos santas e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais se conta Teresa de Jesus, que adotou como o advogado e intercessor, recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedia. Animada pela própria experiência, a santa persuadia a outros a serem igualmente devotos a ele. A confiança do povo em São José está contida na expressão It ad Joseph, que faz referência ao seu período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó e ele respondia: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Tratava-se de José, filho de Jacó, que acabara vendido, vítima da inveja dos seus irmãos, e posteriormente, segundo a narração bíblica, tornou-se vice-rei do Egito. José também foi um pai na ternura. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, foi assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele
como o pai que ergue uma criança ao rosto. Inclinava-se para ele a fim de alimentá-lo. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, assim se compadece o Senhor dos que o temem. Com certeza, José terá ouvido ressoar na sinagoga durante a oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos e sua compaixão se estende a todas as suas criaturas. José também pode ter sentido medo, angústia, ter medo do mal, mas a vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim, ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus a condução da nossa barca. Por vezes, queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. José foi um grande pai ao obedecer a Deus. Foi para ele uma obediência. De forma análoga à obra de Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, com ele e em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. José sente uma angústia imensa com a gravidez, incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la. Decide despedi-la secretamente. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver seu grave dilema. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. A sua resposta foi imediata. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Com obediência, superou o seu drama e salvou Maria. Depois de outros sonhos, José foge com o menino. Espera novamente o anúncio do anjo para voltar. Na função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais, segundo o mandamento de Deus. Ao longo da vida oculta em Nazaré, na escola de José, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Tal vontade torna-se o seu alimento diário. Nem mesmo no momento mais difícil da sua vida, vivido no Getsêmani, preferiu que se cumprisse a vontade do Pai e não a sua, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, o autor da carta aos Hebreus conclui que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. A partir de todas as vivências, é possível que José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício da sua paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega à plenitude dos tempos e é verdadeiramente ministro da salvação. José também foi um pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração fala subordinar a caridade aquilo que aprende com a lei. E hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física,
contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, dedicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade, a vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. Na nossa vida, muitas vezes, sucedem coisas cujo significado não entendemos, e a nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede, e por mais misterioso que possa parecer seus olhos, acolhe-o, assume a responsabilidade e reconcilia-se com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho a ser acolhido. Se a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível incluir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta a nossa vida, o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar a força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as nossas contradições, imprevistos e desilusões. A vinda de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai, para que cada um se reconcilie com a carne da sua história, mesmo quando a não compreende totalmente. O que Deus disse ao nosso santo, José, filho de Davi, não temas, parece repeti-lo a nós também. Não tenhais medo. É necessário deixar de lado a ira e a desilusão, para movidos não por quaisquer resignação mundana, mas com uma fortaleza cheia de esperança. Dar lugar àquilo que não escolhemos e toda a vida existe. Acolher a vida desta maneira introduz-nos num significado oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente, se encontrarmos a coragem de viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada, e se algumas coisas já são irreversíveis. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. E mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele é maior que o nosso coração e conhece tudo. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros, sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus acolhe o que é frágil. É pai dos órfãos e defensor das viúvas, e manda amar o estrangeiro. Gosto de pensar que foi também pelo modo de proceder de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. José também teve muita coragem, teve muita criatividade. Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço ao nosso íntimo, até mesmo aquilo que não escolhemos em nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Esta vem ao de cima, sobretudo, quando se encontram dificuldades. Se a primeira etapa
que toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo, até mesmo aquilo que não escolhemos na nossa vida, convém acrescentar outra característica importante: a coragem criativa. Esta vem do alto, vem de cima, sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se destacar e abandonar o campo, ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes, são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, nos perguntamos por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Por que Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas? José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre, pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém, confiando na coragem criativa deste homem que, tendo chegado a Belém e não encontrando alojamento onde Maria possa dar à luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus, que vem ao mundo. Face ao perigo iminente de Herodes, que quer matar o menino, de novo em sonhos José é alertado para o defender e no coração da noite organiza a fuga para o Egito. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e a sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. No plano da salvação, o filho não pode ser separado da mãe, daquela que avançou pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união ao seu filho até a cruz. Sempre nos devemos interrogar se estamos a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo uma condição de grande fragilidade. Necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem e o mesmo faz a Maria, que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre a sustentará a ela e ao menino. Nesse sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e ao mesmo tempo na maternidade da Igreja. Espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a Igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. E nós, amando a Igreja, continuamos a amar o menino e a sua mãe. José também se destacou como um pai trabalhador, um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social, a Rerum Novarum, de Leão XIII. Um aspecto que caracteriza São José tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social, a Rerum Novarum, de Leão XIII. É a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer do pão, fruto do próprio trabalho. Neste nosso tempo, em que o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgente questão social e o desemprego atinge por vezes níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimentou durante várias décadas
um certo bem-estar, é necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho, que dignifica e do qual o nosso santo é patrono e exemplo. O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do Reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, não só para o próprio trabalhador, mas, sobretudo, para aquele núcleo originário da sociedade que é a família. Uma família onde falta o trabalho está mais exposta às dificuldades, às tensões, às fraturas e até mesmo à desesperada e desesperadora tentação da dissolução. Como podemos falar da dignidade humana sem nos empenharmos para que todos e cada um tenham a possibilidade de um digno sustento? A pessoa que trabalha, seja qual for sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. A crise do nosso tempo, que é econômica, social, cultural e espiritual, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova normalidade, em que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho, que afeta tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia de Covid-19, deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José Operário que encontremos vias onde nós possamos compreender, até se dizer, nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família fique sem o trabalho. São José também foi uma sombra para nosso Senhor Jesus. O escritor polaco, no livro seu A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, apresentava a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos, sem nunca se afastar dele. Lembra de que Moisés dizia a Israel: neste deserto vistes o Senhor vosso Deus, conduzir-vos como um pai conduz o seu filho durante toda a caminhada que fizestes até chegar a este lugar. Assim José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes, os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje necessita de pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não tereis muitos pais. E a cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como apóstolo: fui eu que vos gerei em Cristo Jesus, pelo Evangelho. E aos Gálatas diz: meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme entre vós. Para fechar esse vídeo, vamos fazer uma oração que o Papa deixou para nós no final dessa sua maravilhosa apresentação. Salve o guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho.
Em vós, Maria depositou sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.